Eu gostaria já de começar com essa questão dessa possível... a gente falar de 2022, né, eleições 2022. É o tema que, assim, tirando pandemia, é o outro tema que está na ordem do dia. Eu sei que o senhor está trabalhando intensamente, pensando em 2022, aí como presidente do seu partido, e tem dito em algumas entrevistas que a gente vai ter realmente uma campanha polarizada, né, de Bolsonaro de um lado, de Lula do outro. O Lula acabou de dizer numa entrevista também em Portugal que vai ser candidato, confirmou que vai ser candidato, não é nenhuma surpresa, mas a grande expectativa é justamente a criação de uma terceira via, né, para quem não quer os dois polos, não quer os dois extremos. E nesta semana nós tivemos aí o que poderia ser um ensaio disso. Não sei de que maneira o senhor viu, né, fez a leitura do manifesto que foi assinado pelo Mandetta, pelo Huck, pelo Dória, pelo Ciro, pelo Amoedo, em defesa aí da democracia, em função de toda a crise que se estabeleceu com a troca dos comandantes das Forças Armadas. Então, de cara eu lhe pergunto, o senhor vê a possibilidade de uma terceira via viável para 2022 e como ela seria formada? Que partidos, o seu partido integraria essa terceira via? Como é que o senhor se coloca nesse cenário? Bom, mais uma vez, boa noite, Diego, não estava ainda no ar. Eu diria, Cláudio, que nós precisamos tomar muito cuidado para abordar essa questão de 2022, e o PSD tem já tornado público a sua decisão de, através dos seus dirigentes, principais parlamentares, de discutir essa questão apenas no início do ano que vem. Até porque, eu lembro quando eu era mais jovem, as convenções aconteciam em março e as eleições 15 de novembro. E isso aí era no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, e à medida que a tecnologia foi chegando, os prazos entre convenção e eleição foram também diminuindo, não é? As distâncias foram diminuindo. Hoje, existem algumas cidades e alguns países do mundo que as campanhas são realizadas em 20 dias. Portanto, nós do PSD adotamos a seguinte decisão: nós vamos iniciar o processo de discussão em janeiro de 2022. E a nossa prioridade será focar numa candidatura própria. Nós temos bons quadros no PSD e nós entendemos que os grandes partidos, eles precisam sempre ter como prioridade uma candidatura própria. Aliás, eu trabalhei muito junto com tantas outras lideranças do país, formadores de opinião, para acabar com a coligação nas eleições proporcionais. E digo, Cláudio, eu também sou contra as coligações da majoritária. As coligações aqui no Brasil é uma excrescência do nosso sistema político. Eu não vejo nenhum sentido, e não estou dizendo que nós não vamos coligar, porque é uma realidade. Mas nós temos que trabalhar para acabar. Não tem nenhum sentido um partido existir para, no momento mais importante da sua existência, que é a participação das eleições, ele não tem candidato e apoia o candidato de outro partido, com outras ideias, com outras diretrizes. Então, em primeiro lugar, respondendo a você, o PSD inicia o processo de discussão apenas em janeiro de 2022. Em segundo lugar, o nosso esforço será para ter uma candidatura própria. Você mencionou esse documento, o próprio Ciro Gomes, através do Miro Teixeira, coordenador da sua pré-campanha, acaba de declarar nessa tarde, em nome do Ciro, que o Ciro, apesar de ter esse documento, não admite, em hipótese nenhuma, deixar de ser candidato. Pelo que eu vejo nos posicionamentos do João Dória, a mesma coisa. Então, eu estou entre aqueles no Brasil que me consideram um político de centro. O que tiver de alternativas que não estejam na extremidade, seja na esquerda, seja na direita, o PSD, depois de discutir internamente, desde que acha maioria para essa decisão, eu imagino que tenha, estará situado. Mas, num primeiro momento, possivelmente num primeiro turno, com uma candidatura própria. Muito bem. Bom, a gente falando de candidatura própria, a gente está falando do Calil, tem algum outro nome? Quais são os nomes que vocês têm? Eu vou falar em nome pessoal, como ainda não existe essa discussão, mas nós temos bons quadros no partido, porque
quando você apresenta um quadro majoritário, é importante que tenha bom quadro, pessoas respeitadas, pessoas com realizações. Nós temos no Senado Federal o Otto Alencar, o Antônio Anastasia. Na Câmara dos Deputados, nós temos o André de Paula, o Fábio Tradi, nós temos o Alexandre Calil em Belo Horizonte, temos o governador Ratinho. Portanto, temos quadros que eu posso lhe afirmar, Cláudio, que caso se apresentem como candidato e vençam as eleições, serão bons presidentes da República, pessoas que não vão fazer feio, que vão saber compor equipes, que entendem o jogo político, que têm espírito público e, portanto, nós, com muita calma, vamos tentar encontrar uma candidatura própria que tenha consenso para participar das eleições do ano que vem. Perfeito. Diego? Boa noite, Kassab, boa noite, Cláudio, boa noite a todos que nos assistem neste feriado de Sexta-feira da Paixão. Kassab, até o mês passado, o Lula não estava concretamente no xadrez político para 2022. Eu sei que você já respondeu que vai deixar para o início do ano que vem, mas eu queria insistir um pouquinho nisso, ver o que você consegue nos dizer. Em reservado, eu ouvi aqui em Brasília, antes dessa decisão do Fachin de anular as condenações do ex-presidente no âmbito da Lava Jato, que o Supremo não iria longe demais, ou seja, gente forte na política em Brasília não acreditava que isso poderia acontecer. Então, eu te faço duas perguntas. A primeira, se essa decisão do Supremo pegou o senhor de surpresa, o senhor que conhece bem a política, que conhece bem os bastidores do poder, os bastidores de Brasília, mesmo assim o senhor foi surpreendido com essa decisão do Supremo? E, em segundo lugar, eu pergunto o seguinte: a decisão do Fachin, referendada lá pelo Supremo, ela não inocenta o ex-presidente Lula, não declara o presidente Lula inocente, como ele e os petistas estão tentando aí reverberar na narrativa política deles. O senhor considera Lula inocente? Bom, sem entrar no mérito da decisão do ministro Fachin, eu fui pego de surpresa. Eu não imaginava até então o ex-presidente Lula participando das eleições. Hoje, eu não tenho nenhuma dúvida, Diego, que o ex-presidente é candidato, é um forte candidato a ir para o segundo turno, mas como qualquer candidato que representa uma posição mais alinhada a uma extremidade, no segundo turno, se enfrentar uma candidatura de centro, terá muitas dificuldades. Então, hoje, a tendência, até porque eu acompanho pesquisas há 30 anos. Meu primeiro cargo como vereador de São Paulo em 92, e desde então eu aprendi a entender a importância das pesquisas, e se as eleições fossem hoje, não serão hoje. Nós teríamos um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, e eu entendo que o ex-presidente Lula venceria as eleições, até porque as pesquisas mostram essa tendência. Mas nós temos muito tempo pela frente. Eu acredito que nesse caminho que temos pela frente vai surgir uma candidatura de centro. Eu acredito que essa candidatura ainda não surgiu. Tenho o maior respeito por todos esses que se apresentaram, que assinaram esse documento, mas eu vejo o Luciano Huck, que tem uma história de vida muito bonita, um vencedor, mas há 4 anos ele é candidato, já foi pré-candidato às eleições de 2018, tem muita visibilidade, e não vejo ele, no momento, ocupando um espaço que o torne viável. Da mesma maneira, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com serviços prestados no seu estado, na sua cidade, mas sem protagonismo nacional, não é? O Ciro Gomes, se você fizesse essa pergunta, como muitos colegas de você fizeram até um mês atrás, eu diria que era um candidato com um razoável favoritismo, experiente, sabe se posicionar bem, tem conhecimento, não é, do que é uma campanha, do que é governar o país, mas a candidatura do Lula torna muito difícil a sua ida para o segundo turno, mas é um player forte, um player importante. O governador João Dória, todos sabem que eu tenho uma relação pessoal, ele realmente, até agora, apesar de toda a visibilidade que tem tido, tem apresentado bastante dificuldade na sua candidatura. O Amoedo, acho que o Partido Novo
está derrapando, está com muitas dificuldades, não é? Eu acho que, se não me engano, foram esses aí os signatários, não sei se eu estou esquecendo de alguém, mas está me parecendo que pode surgir alguém. Você vai me perguntar quem? Não tenho a menor ideia. Essas coisas acontecem de uma hora para outra, não é? O Fernando Henrique, de uma hora para outra, o Plano Real deu certo e ninguém falava na sua candidatura. Em 1 ano e meio, ele se tornou presidente da República. Eu acredito que possa surgir essa pessoa. Está lançando o Guedes, não, né? O Paulo Guedes, a circunstância não o favorece. Porque... Não favorece, não tem um plano real para chamar de seu. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Kassab. Você é um liberal. E tudo que ele faz nesse governo é aquilo que há 10 anos atrás ele juraria que nunca ia fazer. Porém, os liberais de qualquer país do mundo estão sendo obrigados a fazer isso, gastar. Essa pandemia é uma tragédia e, portanto, ele perdeu a oportunidade, principalmente por conta da pandemia, sem entrar no mérito se ele está correto ou não nas suas teses, mas de implantar as teses que ele sempre defendeu na vida. Você não falou do Mandetta, Kassab? É o que a gente está chamando de ambiente keynesiano, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui, uma curiosidade da minha parte. O senhor mencionou que o senhor se considera de centro, e eu lembrei de uma manchete lá atrás, lá de 2011, né, quando o senhor ainda estava trabalhando na criação do PSD, que o senhor teria dito aí para o Estadão, né? Olha, o PSD não será de esquerda, nem de direita, nem de centro. E quando a gente vê a trajetória realmente do PSD, a gente percebe, o senhor mencionou o Dória, né? O senhor estava, ainda que não tenha exercido a função, mas o senhor estava nomeado na secretaria, na Casa Civil do Dória até dezembro, acabou que não pôde assumir, mas o senhor tem uma relação boa. Aqui no Congresso o partido apoia o governo, mas o senhor faz aí sempre ressalvas de que não quer ser incluído no bloco do centrão, né? É centro, mas não é centrão. E quando o senhor criou o partido criou naquela expectativa também de apoiar a Dilma, né? Então, eu queria que o senhor dissesse para a gente qual é a do PSD, qual é o do seu partido, afinal de contas. Olha, Cláudio, muito oportuno você abordar essas questões, até porque você é jovem e, aliás, um bom jornalista, e para te colocar com clareza a história do PSD. Primeiro, essa entrevista do Estadão, depois do tempo, deixou muito claro, a expressão que usei não é que o PSD será de centro, ou não será nem de centro, nem de direita, nem de esquerda. Eu disse, o PSD não é nem de centro, nem de esquerda, nem de direita, porque ainda não existe. Nós estamos definindo através da Fundação Espaço Democrático, conversando com os fundadores, até porque não podia ser fruto de uma decisão pessoal de 3 fundadores do partido. E que eu achava que, com o tempo, ele seria de centro, mas que era um partido nascendo, que estava definindo as suas diretrizes, o seu programa, o seu estatuto. E aconteceu o que eu disse naquela entrevista, que achava que seria de centro, e hoje o PSD é um partido de centro. Portanto, é uma coisa que fica muito bem clara. A relação com o PT também é de conhecimento público. Existia um antagonismo, uma divergência, um confronto muito grande do PSDB com o nascimento do PSD. E, taticamente, nós fizemos uma aliança com o PT que nos permitiu nascer, uma aliança tática, correta, transparente. Apoiamos no primeiro turno, apoiamos no segundo turno, participamos do governo que ajudamos a eleger. Portanto, não foi nada assim escamoteado, algo que não foi transparente, e acertamos. Tanto é que o partido hoje tem uma dimensão bastante expressiva, um partido bastante respeitado, seja na Câmara, seja no Senado, seja perante a opinião pública, seja junto aos seus colegas de comunicação, que nos permitem participar ativamente do processo político no Brasil. Diego, está conectado? Estou aqui. Quer fazer alguma pergunta? Claro, vamos lá. Eu queria te ouvir, Kassab, sobre o orçamento 2021, em meio à pandemia, em meio a tanta coisa acontecendo. A gente viu o Congresso aprovando na semana passada uma peça orçamentária que foi bastante criticada por economistas, por setores aí
do mercado financeiro. O próprio Guedes também fez duras críticas ao que foi aprovado no parlamento. A gente sabe que teve recentemente todas essas mudanças aí de orçamento impositivo, emendas de relator. O fato é que há um temor de que, se Bolsonaro sancionar esse orçamento integralmente, até mesmo de incorrer em crime de responsabilidade, podendo resultar em impeachment, ou a questão da inelegibilidade. Hoje, o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista ao UOL dizendo que não tem guerra com o Congresso, mas, se você ler a entrevista, ele está se desdizendo ali, porque ele afirma que, de fato, vai ser preciso cortar pelo menos mais 5 bi e fazer uma série de vetos. O presidente da República foi emparedado com esse orçamento, Kassab? Bom, primeiro quero só registrar que, no início do governo, ou até antes de iniciar, eu recebi a visita do ministro Paulo Guedes, tenho uma boa relação com ele, entendo ele uma pessoa séria, bem intencionada, e ele já naquela primeira conversa, entre tantas ideias que ele trazia, ele dizia: Kassab, o Congresso que vai fazer o orçamento, nós vamos caminhar para isso. Possivelmente, nas conversas que vocês têm com ele, você, o Cláudio, ele deve ter mencionado isso, porque eu vi ele mencionar para várias pessoas em várias entrevistas. Ele achava que essa era a melhor solução, que o Congresso entendesse quais eram as prioridades e deveria fazer o orçamento. E esse processo ele foi caminhando, e nesse ano nós tivemos quase que uma plena autonomia do Congresso, não que ele não tivesse antes, mas no sentido de conduzir, de liderar a elaboração do orçamento. E, como tudo na vida, né, aquilo que se inicia sempre tem seus problemas. As declarações do Paulo Guedes hoje já faz o trem voltar aos trilhos, que é normal esse tipo de divergência. O que foi um grande erro, seja da parte do Congresso, seja da parte do governo, foi ter esse enfrentamento depois de aprovado. Mas, como existe solução, tenho certeza absoluta que vai ser encontrada a solução. As declarações do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco, do próprio Guedes, têm sido, em especial as que aconteceram hoje, bastante tranquilas, bastante voltadas ao entendimento, o que me faz afirmar que não é 5, 10 bilhões, um orçamento de mais de trilhão que vamos ter problema. Vamos encontrar uma solução, mas essa divergência é por conta da mudança na condução do orçamento, que pela primeira vez teve ela quase todo sob o comando do relator e não do Ministério da Economia, como era a cultura no Brasil. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui de uma ouvinte nossa, uma espectadora nossa, que é a Mariana Campos, que pergunta por Kassab o seguinte: por que o partido ainda não expulsou a Flor de Lis? Está respondendo por homicídio qualificado. Ele não expulsou juridicamente, mas expulsou politicamente. Ela está suspensa das suas atividades, ela não pode falar em nome do partido, não é? Ela não representa o partido, e eu acredito que foi a decisão correta, até porque nós somos uma democracia, ela tem o seu direito de defesa, mas do ponto de vista político ela está expulsa, ela não participa de nenhuma decisão do partido, seja na bancada, nas comissões, ela não representa o PSD. Ok. Você quer fazer alguma pergunta, Diego? Kassab, a gente está no meio de um momento mais dramático da pandemia até aqui. A gente espera que não tenha um momento mais dramático do que esse que a gente está vivendo. Somente na semana passada, o governo inventou criar um comitê nacional, um ano depois da pandemia. A pergunta que eu faço para o senhor é se o senhor não avalia que o Congresso demorou a tomar a frente dessa história. O Congresso não demorou ou não quis ver que o governo não daria conta? Eu pergunto isso porque, ouvindo deputados e senadores sobre esse assunto da pandemia, o que eu tenho escutado é o seguinte: é quase um lamento. Olha, se a gente tivesse feito alguma coisa antes, e cito aqui 2 exemplos, esse projeto da iniciativa privada, se tivesse sido feito lá no ano passado, as empresas conseguiriam ter comprado no ano passado, agora está mais difícil.
se tivessem cobrado mais vacinas da OMS, lá por meio do consórcio mundial, ou tentando os excedentes com os Estados Unidos, se tivesse sido feito antes, talvez a gente estivesse tendo resultados positivos, e a gente está tendo agora só não, 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 não e não. Então, a minha pergunta é, o senhor que conhece bem o Congresso, não avalia que o Congresso demorou a entender que este governo não conseguiria fazer uma condução minimamente razoável desse momento que a gente está vivendo? Olha, Diego, eu tenho diversas manifestações aí ao longo dos últimos meses, deixando claro que eu também entendo, assim como milhões de brasileiros, que o governo federal errou de uma maneira fragorosa nessa questão da pandemia, na condução da pandemia. Errou em todos os aspectos. O Congresso Nacional, na verdade, começou a acertar, eu não quero aqui fazer críticas a ninguém, mas, na verdade, ele começou a acertar quando Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que diziam que iriam ser caudatários do governo, mas estão se mostrando mais independentes que as gestões anteriores, sem criticar aqui, porque as circunstâncias também pioraram da pandemia. Mas, no fundo, o Congresso adotou essa conduta, liderou essa conduta, pressionou para que fosse criado esse comitê, através do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. Então, e as coisas começaram a andar. Espero que não seja tarde demais, porque, efetivamente, o Brasil, comparando a nossa realidade com a dos outros países, a situação ela é muito pior. Eu diria que já somos hoje o lanterninha na condução dessa triste tragédia. Kassab, deixa eu acrescentar uma questão desta pergunta, em virtude da sua resposta. O senhor, como um líder partidário e uma liderança política no cenário nacional importante, o senhor não acha que poderia ter atuado de forma mais efetiva e talvez até articulando com outras lideranças partidárias diante de uma situação que já era bastante urgente desde o ano passado, né? Nós nunca tivemos uma estabilização do processo aqui do enfrentamento da pandemia, das mortes. A gente vem numa crescente, já ultrapassamos 320 mil óbitos. Às vezes me parece que o Congresso, que as lideranças políticas de uma maneira geral, porque vocês exercem também um papel importantíssimo indiretamente no próprio Congresso e nos governos estaduais, municipais, ou seja, como uma liderança política, o senhor não acha que poderia ter feito mais para que a gente talvez não tivesse entrado nessa espiral aí de mortes? Quer dizer, talvez seja mais confortável, seja até mais fácil jogar a responsabilidade toda para o governo federal, mas é uma responsabilidade compartilhada com toda a política, com todos os agentes políticos, com o Congresso, não? Olha, Cláudio, sem querer tirar o corpo, eu posso lhe afirmar que desde o primeiro momento, os primeiros 30 dias da pandemia, eu publicamente manifestei a minha contrariedade quanto à condução do governo federal. Diversas entrevistas ao vivo, em diversas emissoras de televisão, de rádio, blogs, eu nunca escondi a minha contrariedade. E essa minha manifestação, eu acho que é o adequado para uma liderança partidária, não é? E porque isso não deixa de ser uma pressão para que o governo federal, que tem a responsabilidade de conduzir as coisas, pudesse, com essa pressão e de outros atores da política brasileira, mudar sua conduta. Eu sempre dizia lá atrás, e continuo dizendo, só que agora no passado, não no presente, que o mais difícil o presidente da República fazia, que era dar o recurso. E distribuiu muitos recursos. Mas agora, o mais fácil, que era dar o exemplo, estar presente, estabelecer políticas públicas compatíveis com a necessidade do país, não era feito. Então, aquilo era o que estava ao meu alcance e se eu pudesse fazer algo a mais, se o tempo voltasse, eu seria mais radical ainda, mas sempre na mesma conduta, de alertar através da tribuna que a gente tem como dirigente partidário, por não ser parlamentar, que a conversa com os meios de comunicação, que eu sempre estou atento, à disposição, sempre procuro para manifestações, porque essa é a principal maneira que nós temos de pressionar por políticas públicas que nós entendemos seja a correta. O senhor defende o lockdown como uma medida necessária neste momento, por exemplo?
defendo, deu certo em todos os lugares do mundo que foi adotado. É evidente que, pelas dimensões do Brasil, não tem sentido, em princípio, um lockdown nacional. Mas muitas cidades, Araraquara, recentemente, se não tivesse feito o lockdown, teria sido uma tragédia muito maior, porque o lockdown está associado à questão dos leitos, para que nós estamos aí, a maior parte das grandes cidades brasileiras, ou estávamos, com mais de 95% dos leitos ocupados. Só o lockdown, no distanciamento social, não resolvia mais, para você recuperar a capacidade de leitos ofertados para a população. Então, eu defendo, sim, não é possível que todos os países que adotaram e o resultado foi positivo, erraram e só o Brasil está certo. Isso não existe no mundo globalizado, as experiências têm que ser compartilhadas e é o caminho, sim, é o caminho, nós temos que ficar atentos e defender, e eu não tenho nenhum constrangimento. Eu sou da Associação Comercial de São Paulo, da Federação do Comércio de São Paulo, tenho uma base política importante na área empresarial, todos sabem, mas eu não tenho nenhum constrangimento de sempre falar a verdade. Eu aprendi isso como prefeito de São Paulo, o prefeito mais longevo da cidade de São Paulo, em dizer a verdade. Às vezes ela é dura, mas pelo menos a gente dá às pessoas a oportunidade de se planejarem adequadamente. Defendo e acho mais do que necessário quando a situação se agrava, como se agravou nas últimas semanas, e eu espero que estejamos próximos de uma melhora. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade. No dia 11 agora, de março, o senhor foi denunciado, né, e virou réu por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, caixa 2 eleitoral e associação criminosa em relação à propina da JBS. O que o senhor tem a dizer em relação a essas acusações do Ministério Público? O seu nome também já foi citado nas planilhas da Odebrecht. O senhor acha que, assim como o Lula, também é um perseguido da Justiça, do Ministério Público, da Polícia Federal? Eu confio muito no Ministério Público, na Justiça. Você pode ter certeza absoluta, Cláudio, você não me conhece ainda com profundidade, espero que você conheça com o tempo. Eu tenho uma formação moral, familiar, que as pessoas podem ter igual, mas não melhor. E eu não tenho uma única preocupação em relação a qualquer conduta minha. Nunca tive nenhum ato de corrupção. Eu tenho certeza absoluta que isso é algo que logo, logo sai da frente. Na vida pública nós temos adversários, nós temos pessoas que fazem intrigas, nós temos pessoas que se valem de relações privilegiadas com meios de comunicação para falar em verdades, e aqueles que estão na vida pública têm que saber enfrentar essas questões. Eu enfrento com tranquilidade e com a consciência tranquila de que, assim como outras questões eu tirei da frente, essas também, para continuar a vida pública que eu tenho honrada, e que, felizmente, em todos os cargos que eu ocupei na vida pública, eu saí de cabeça erguida e aplaudido. Diego, mais alguma pergunta? A gente já encaminha aqui para o encerramento da entrevista. Finalizo com duas, então, se vocês me permitem. Kassab, essa semana foi uma semana tumultuada aqui em Brasília. A gente estava falando de pandemia agora há pouco, mas, infelizmente, a pandemia saiu do foco do mundo político nessa semana e todo mundo ficou aí acompanhando esse troca-troca de ministérios, a saída do ministro da Defesa, no dia seguinte, os comandantes das Forças Armadas entregando seus cargos. Rapidamente surgiu, principalmente do lado da esquerda, da oposição, um temor de golpe, ficou ali uma coisa meio solta, meio estranha no ar. Bolsonaro gosta de falar de meu exército, minhas Forças Armadas. Esse assunto é, inclusive, a reportagem de capa da Cruzoé do dia de hoje. E nos bastidores eu ouvia também o seguinte: olha, não vai ter golpe, mas faz parte da estratégia política do bolsonarismo, do presidente da República, deixar esse medo, esse pavor, essa dúvida no ar. Eu pergunto a você se vai ter golpe, na sua opinião, e se não, se for esse diversionismo bolsonarista, se isso não faz mal ao país, ainda mais no momento de pandemia. E, por fim, eu queria voltar na pergunta se o Lula é inocente ou não, que o senhor não me respondeu. Obrigado. Em relação ao ex-presidente Lula, longe de mim dar um veredito aqui em relação à sua situação jurídica. Posso lhe afirmar
que tenho plena convicção que é um governo que teve erros que hoje são irrefutáveis, né, em relação aos ocorridos. Portanto, um governo que teve erros e a sua situação pessoal, ela está pendente de julgamento, de decisões. Seria uma leviandade aqui eu dizer que ele agiu corretamente ou não. A sua condenação foi anulada. Portanto, na democracia, eu que agora há pouco disse que confio no Judiciário, confio no Ministério Público, sou um democrata, eu prefiro aguardar a manifestação da Justiça para não cometer nenhuma leviandade. Anulada não pelo mérito da condenação, mas por uma competência de jurisdição, né? Bom deixar isso claro. Mas na hora que muda, vamos ver se mantém a decisão. Não é? Eu prefiro, portanto, o momento adequado para me manifestar. Em relação à questão da área militar, é inegável que nós tivemos uma semana muito tensa. Eu não diria nem que houve risco de golpe, tenho certeza que não houve. O Brasil, felizmente, ele tem uma estabilidade hoje política muito grande. Mas essa tensão aconteceu. Eu acho que ela não é saudável para o país e muito menos para o governo. Se ela foi provocada, se ela foi proposital, eu acho que o governo que perdeu. Porque, ao transmitir isso para a sociedade, eu acredito que ele não ganha ponto, ele não cresce em credibilidade, ao contrário. O governo precisa transmitir para a nação, em especial num momento como esse, que todo o foco deve ser direcionado, todas as energias devem ser direcionadas para enfrentar essa pandemia. Você criar atenção numa área onde não existe, eu acho que não é a estratégia correta, e a única consequência disso é um desgaste do governo. Então, teve tensão sim, não vi nenhum risco de golpe. Essa tensão não existe mais hoje, porque as nossas Forças Armadas, elas são muito sólidas e têm há muitos anos já a convicção de qual é o seu papel na democracia brasileira. E se alguém perdeu com essa tensão, na minha impressão, modesta opinião, foi o governo. Qual o tamanho do bolsonarismo hoje, Kassab? Qual o tamanho do eleitorado do Bolsonaro hoje, o senhor que conhece tão bem? Diego, só um reparo aqui. A gente precisa encerrar mesmo, tá? Que a gente já extrapolou todos os nossos limites aqui. Mas, enfim, pudesse ser breve, Kassab, agradeço respondendo a essa última pergunta do Diego. E qualquer outra você faz depois a ele no privado e publica no site. Faremos isso. Bom, obrigado, Cláudio, Diego, um prazer ter participado do programa com vocês. Feliz Páscoa para vocês, para quem nos assiste. Eu diria que, pelas pesquisas que eu tenho visto e pelas conversas que eu tenho tido com quem faz as pesquisas, o tamanho do Lula é em torno de 20% a 25% hoje. O tamanho do Bolsonaro também de 20% a 25%. Com uma peculiaridade, o Lula, a sua coluna vertebral é mais vinculada, desse índice é mais vinculada à pessoa do Lula. Na coluna vertebral dessa pesquisa do Bolsonaro, nós temos uma parte importante do índice que é vinculada a ele, mas uma outra parte também importante que é vinculada ao antipetismo. Então, é mais sólido o número do Lula do que o número do Bolsonaro. Muito bem. Eu vou aproveitar aqui também, vou fazer a minha última pergunta aqui, já que já ultrapassamos, já extrapolamos mesmo. Eu lhe pergunto, o senhor que já foi prefeito, ministro, já ocupou cargos eletivos em diversos níveis, o senhor não tem vontade de voltar 2022, vai lançar candidatura ou vai ficar cuidando da burocracia partidária, das articulações de bastidor? Cláudio, deixa eu lhe falar, eu tenho uma situação pessoal assim que, para mim, é um privilégio. Eu sou uma pessoa muito feliz que aconteceu na minha vida. A educação que meus pais me deram me permitiu me formar na Universidade de São Paulo, engenharia na Poli, economia na FEA, e logo depois eu abracei a vida pública. Então, uma boa formação, e abracei a vida pública na cidade de São Paulo, a maior cidade do país, onde eu já fui tudo. Eu fui vereador, fui secretário municipal, fui vice-prefeito, prefeito 2 vezes. Em Brasília, eu fui 2 vezes deputado federal, 2 vezes ministro, ocupando 3 pastas, 2 delas foram fundidas, e já tinha sido deputado estadual. Então, eu tenho vontade, sim, de disputar eleições, mas não é nenhuma obstinação. Se um dia tiver circunstâncias para que eu possa servir o meu estado como governador, como senador, servir o meu país em funções que eu ainda não ocupei, eu farei com o maior prazer, com a maior motivação. Mas
Hoje, a minha prioridade é oferecer para o país um partido que tenha propostas, um partido que se consolide como de centro e lutar para a manutenção de reformas políticas que nos levem a ter menos partidos políticos, porque apenas com menos partidos políticos nós vamos ter partidos que têm cara, têm propostas, têm lideranças, e com isso vamos ter mais governabilidade no país. Não está no foco disputar eleições, mas também não descarto. Vai que, né? Tô vendo aí, ô Diego, fica atento que de repente ele lança o nome dele como candidato do centro para a presidência, viu? Vamos ficar em cima do Kassab. Gilberto Kassab, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista. O programa fica aberto para futuras colaborações e uma boa Páscoa. Obrigado, boa Páscoa para você, para o Diego e todos aqueles que nos assistem, e obrigado pela oportunidade.